As ruídas estreitas de Marrakech estavam cheias de vendedores e turistas, mas George conseguia encontrar um pequeno canto tranquilo no mercado de especiarias. O calor já estava intenso pela manhã, e o cheiro de cominho, açafrão e cardamomo tomava conta do ar, misturado ao aroma de pães frescos sendo assados nas barracas. Ele usava uma camisa leve e tinha um lenço cobrindo a cabeça para se proteger do sol escaldante. O som das negociações e dos gritos dos vendedores misturava-se à melodia de um alaúde tocando na rua. Enquanto embalava um pacote de folhas de louro, George ouviu um murmúrio diferente, quase mecânico, cortando a cacofonia do mercado. Virou-se e viu um homem com uma jaqueta desbotada segurando um rádio antigo sintonizado em uma frequência cheia de estática. Uma voz distorcida repetia coordenadas em inglês, seguidas da palavra Houston. George não entendia a língua, mas o tom urgente o fez guardar à pressa o papel amassado com os números anotados. Naquela noite, enquanto desmontava o motor de um caminhão na pequena oficina que alugava, ele ligou no velho computador e digitou as coordenadas. O mapa mostrou um ponto vermelho piscando em uma área industrial abandonada nos arredores de Houston. Uma imagem de satélite desfocada revelou uma estrutura retangular com o telhado parcialmente desmoronado e placas enferrujadas de perigo. George não sabia por que aquilo importava, mas o rádio continuava zunindo em sua mente como um chamado. 2 dias depois, George estava em Houston, parado diante do posto de gasolina da foto. A tinta verde das paredes descascava, e as bombas enferrujadas pareciam enterradas sob camadas de poeira e tempo. Um homem de macacão manchado de graxa, chamado Mateus, apareceu de trás de um monte de entulho. Ele contou que as luzes do posto acendiam às 3 da madrugada, e os tanques velhos vibravam como se estivessem cheios. Ninguém sabia quem enchia os reservatórios ou por quê. Naquela noite, George acampou em um prédio vizinho com binóculos em punho. Às 3 horas em ponto, as luzes tremeluziram, e uma névoa densa começou a subir do chão, envolvendo as bombas. Vultos entravam e saíam do posto carregando galões que brilhavam como mercúrio sob a luz artificial. George filmou tudo, mas, ao assistir às imagens pela manhã, só havia estática. No segundo dia, ele seguiu as pegadas deixadas na terra, que terminavam em um muro alto com arame farpado. Do outro lado, havia um complexo industrial com placas de propriedade federal e câmeras que pareciam desligadas. Na terceira noite, ele voltou ao posto e encontrou uma mulher de cabelos grisalhos, Laila, agachada perto de uma das bombas. Ela segurava uma colher de madeira, o cabo gasto e as bordas entalhadas. Ela disse que a encontrou em um pátio atrás do posto, onde o vento trazia o som de pássaros invisíveis. A colher cheirava a sopa de cevada, mesmo sem ninguém por perto cozinhando. George notou que as marcas no cabo lembravam coordenadas similares às que ouvirá no rádio. Enquanto discutiam o significado do objeto, um caminhão-tanque apareceu na estrada com os faróis apagados. O motorista, um homem com o rosto marcado por queimaduras, desceu e ofereceu dinheiro para que eles se afastassem. Não foi uma ameaça, mas um aviso cansado. Naquela madrugada, quando as luzes do posto acenderam novamente, George e Laila viram algo novo. As bombas não vendiam gasolina, mas um líquido prateado que evaporava ao tocar o ar. Um dos vultos, agora visível através da névoa, usava um uniforme com o mesmo símbolo da colher. Antes que pudessem se aproximar, uma sirene soou e o posto mergulhou na escuridão. Pela primeira vez, George ouviu vozes claras falando em uma língua que ele não reconhecia, mas que ecoava como uma melodia familiar. Ele guardou a colher no bolso, decidido a seguir as coordenadas entalhadas, mesmo que isso significasse cruzar fronteiras que não deveriam ser cruzadas. No pátio cercado por muros de pedra, onde o vento trazia o canto dos pardais e o farfalhar de folhas secas, Isadora ajoelhou-se sobre a terra batida. A colher estava parcialmente enterrada sob uma pedra lisa, como se alguém a tivesse deixado ali às pressas. Ela passou o dedo pelas ranhuras no cabo, sentindo padrões que não eram apenas decorativos. As marcas lembravam números, talvez coordenadas entalhadas por alguém que não quis escrevê-las em papel. O objeto ainda conservava traços de gordura seca, prova de uso recente. Isadora guardou-a na bolsa, notando que o cheiro de sopa caseira ainda permanecia, mesmo após anos de abandono. Mais tarde, em sua pequena oficina nos arredores, comparou as ranhuras com mapas antigos da região. As linhas convergiam para o mesmo complexo industrial que George investigava, mas também apontavam para um segundo ponto,
um depósito subterrâneo sob o Lago Charles, a 200 quilômetros dali. Enquanto isso, George e Layla seguiam as marcas prateadas deixadas pelo líquido evaporado, agora visíveis sob luz ultravioleta. Os rastros formavam um caminho intermitente, cruzando terrenos baldios e ruas esquecidas. Em uma encruzilhada, encontraram um homem de capuz sentado em um banco de concreto, desenhando símbolos idênticos aos da colher em um caderno surrado. Ele não respondeu às perguntas, mas entregou a George um pedaço de papel com a frase "Eles não estão vazios", escrita em árabe. Naquela noite, ao examinar o papel sob uma lupa, George percebeu microperfurações que formavam um código binário. Layla usou um decodificador antigo que encontraram em um mercado de Bagdá e traduziu a mensagem: tanques 1217, pressão crítica. 2 dias depois, Isadora apareceu no posto abandonado, carregando uma pasta com documentos sobre experimentos de combustível sintético dos anos 1970. Ela explicou que a colher pertenceu a um engenheiro que trabalhou no projeto Fênix, cancelado após acidentes que nunca foram registrados em relatórios oficiais. As coordenadas do Lago Charles coincidiam com uma das instalações secretas mencionadas. Enquanto ela falava, um helicóptero preto sobrevoou o local, e as luzes do posto se acenderam abruptamente, muito antes das 3 da manhã. Dessa vez, as figuras usavam máscaras de respiração e carregavam cilindros idênticos aos do Complexo Federal. Um deles deixou cair um crachá com o símbolo estilizado de uma ave, a mesma entalhada no cabo da colher. George guardou no bolso, percebendo que cada pista os aproximava, não de uma resposta, mas de uma pergunta maior. O que aconteceu à equipe do Projeto Fênix e por que suas ferramentas continuavam aparecendo em lugares abandonados, como mensagens de um passado que se recusava a morrer? A névoa prateada engoliu o posto quando George e Isadora abriram a porta do depósito subterrâneo sob o Lago Charles. O ar cheirava a ozônio e metal queimado, e as paredes brilhavam com uma substância viscosa, parecida com o líquido das bombas. Layla segurava uma lanterna, revelando fileiras de tanques cilíndricos numerados de 12 a 17, todos lacrados com o símbolo da ave estilizada. Um zumbido grave vibrava no chão, como um coração mecânico batendo de forma irregular. Isadora tocou um dos tanques, sentindo a superfície pulsar sob sua mão. "Eles não estão vazios", repetiu ela, lembrando-se das palavras do homem do capuz. Enquanto George fotografava os registros na parede, datas de 1978 cruzadas com códigos do Projeto Fênix, um alarme disparou e as luzes vermelhas no teto começaram a girar. Passos ecoaram pela escada de metal, e vozes abafadas gritaram ordens em inglês. Isadora agarrou a colher no bolso, notando que as ranhuras brilhavam, reagindo à proximidade dos tanques. Ela pressionou a colher contra o cilindro 12 e ouviu-se um clique. O tanque rangeu, abrindo uma fresta que liberou vapor gelado. Dentro dele, não havia combustível, mas uma esfera translúcida do tamanho de uma cabeça humana, contendo um núcleo pulsante que lembrava uma estrela em miniatura. Layla recuou, murmurando sobre contos árabes de gênios aprisionados em lâmpadas, mas George se aproximou, fascinado. A esfera projetou hologramas no ar, diagramas de motores, fórmulas químicas e rostos de homens e mulheres em uniformes de laboratório, todos com o mesmo pássaro bordado no peito. Um dos rostos era do engenheiro da colher. A imagem mudou para uma sala de controle, onde um homem acionava uma alavanca, enquanto outros gritavam. A gravação parou abruptamente, substituída por estática. 2 homens armados entraram no depósito, ordenando que largassem a esfera. Isadora, sem tirar os olhos do objeto, sussurrou para George: "Não é combustível. É um reator. Eles não queriam energia. Queriam algo vivo." Antes que os agentes atirassem, a esfera emitiu um clarão, e os tanques começaram a tremer, liberando vapor que formou figuras humanas translúcidas no ar, as mesmas pessoas dos hologramas. As formas apontaram para a saída, repetindo em coro: "Terceira fase." Os agentes fugiram, mas George, Isadora e Layla permaneceram hipnotizados. Ao amanhecer, o depósito estava vazio, e os tanques selados novamente. A colher, agora queimada nas bordas, jazia no chão. Nenhum traço das esferas ou dos hologramas restou, exceto uma única foto desfocada no celular de George, mostrando o pássaro estilizado sobre um mapa de Houston. Na estrada de volta, Isadora lembrou-se de um verso de um poema persa: "O fogo que ilumina também consome." George guardou a foto,
sabendo que a verdade sobre o posto e o projeto Fênix não era um segredo, mas um eco, algo que se repetiria noite após noite, até que alguém ouvisse.